Olá, viva! Tudo bem contigo? Parece-me ser uma prática corrente na maioria das escolas. Os livros de ponta em formato de papel estão mesmo a acabar. E com isto estão a acabar também aqueles sorteios que nós fazíamos com o livro de ponto, com os olhos fechados, com o dedo, selecionávamos aleatoriamente uma fotografia e com base nessa fotografia selecionada podíamos chamar um aluno para responder uma pergunta ou para ir ao quadro ou para fazer parte, por exemplo, de um grupo de trabalho. Há quem também utilize os famosos papelinhos e neles que têm os nomes nós podemos selecionar um aluno ou vários alunos para que exista uma participação individual ou então para que se crie um grupo de trabalho. Neste episódio da websérie Como Fazer, vou trazer duas ferramentas que permitem realizar estes sorteios totalmente online. Já a seguir. Desta vez o tema não surgiu de nenhuma dúvida colocada por um colega, resultou de uma conversa com uma amiga, a Inês Guimarães. Ela não é professora, é especialista em óleos essenciais. Se por acaso este tema te interessa, pesquisei no Facebook Inês Guimarães, ela tem muita informação interessante sobre este tema. E nessa conversa ela perguntou-me se eu conhecia alguma ferramenta que permitisse fazer um sorteio online. Isto porque ela precisava de sortear uns prémios para os seus clientes e não queria fazê-lo em direto utilizando o sistema tradicional dos papelinhos. Queria qualquer coisa de diferente numa transmissão ao vivo e online. E então eu sugeri as duas ferramentas que vos trago aqui hoje. Mas o melhor é irmos para o ecrã para eu vos mostrar como é que isto se pode criar de uma forma muito simples. Apesar de se tratar de algo bastante óbvio, eu vou mostrar-vos como é que neste primeiro exemplo nós fazemos o sorteio. Então temos uma roda com vários nomes, poderia ser um conjunto de nomes associado a clientes, podia ser uma turma, os alunos que compõem uma turma, e nós aqui podemos fazer este sorteio rodando a roda. Depois de fazer a rotação, a aplicação vai fazer a seleção do nome e depois poderíamos continuar com todos os nomes ou então remover este nome da lista. Então esta é uma forma de fazer um sorteio utilizando uma roda da sorte. Como é que nós vamos então utilizar este tipo de ferramenta? As duas ferramentas que vos trago permitem funcionalidades diferentes. Neste caso, é uma ferramenta que funciona basicamente com a plataforma totalmente online. Nós podemos editar uma lista de nomes, podemos guardá-la e reutilizá-la com um determinado link e podemos depois partilhá-la com outros utilizadores ou então criar uma nova roda da sorte. Para editar a lista que nos é dada por defeito pela aplicação que está disponível no classtools.net, nós quando entramos no endereço deste website, que eu vou deixar na descrição deste vídeo e também no artigo associado, nós podemos editar diretamente toda a tabela de nomes que nos é dada por defeito. Esta lista poderá ser totalmente eliminada e nós podemos colocar aqui a nossa lista. É uma lista que nós podemos trazer do outro lado ou então editar manualmente. Temos então aqui a alteração da lista para um conjunto de 6 alunos. Vamos submeter esta lista e passamos a ter agora uma lista que é composta por um número mais reduzido de nomes. Se nós quiséssemos alterar esta lista, podíamos voltar a editá-la aqui neste botão e podíamos acrescentar ou eliminar um nome. Eu vou aqui acrescentar, por exemplo, a Ana. E vou submeter novamente esta lista. Aqui poderíamos fazer o sorteio e podemos ver que depois da seleção, Francisco foi o sorteado e nós podemos removê-lo desta lista. Quando vamos rodar novamente a roda, vamos ter menos um nome. Se nós quisermos salvar esta lista, então nós temos aqui uma opção para o fazer. Quando clicamos no salvar a lista, ele vai pedir-nos uma password que é a nossa password de acesso à lista. Eu vou aqui colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, só para exemplificar. A aplicação irá devolver-nos um link que é o endereço para nós podermos aceder diretamente a esta lista para visualizá-la ou para editá-la e alterar. Vamos ter aqui a alteração logo imediata do nosso link para este endereço que aqui está. E uma das formas é guardar este link num local seguro ou então podemos também no nosso browser adicionar este link e associá-lo a uma lista. E podemos fazê-lo como? Com o botão direito na zona dos marcadores, podemos aqui fazer adicionar página e aqui poderia ser alunos do 7º A, por exemplo. Ok. E então passaríamos a ter, sempre que quiséssemos fazer um sorteio com estes alunos, iríamos ter aqui, neste local, alunos do 7º A. Se eu clicar neste botão aqui, irei sempre aceder à minha lista. Eu vou abrir uma janela nova, vou carregar nesta opção e vou ter acesso à minha lista com os nomes que eu guardei. Então esta é a forma de utilizar o classtools.net nesta roda da sorte
utilizando uma lista pontual ou então gravando esta lista para poder reutilizar. Se nós quisermos partilhar esta roda com outros utilizadores, podemos fazê-lo através deste botão ou aqui nesta área deste menu e poderemos fazê-lo através do link deste jogo, desta roda. Podemos fazê-lo através de um código de incorporação e temos aqui o código e podemos colocar esta roda num blog, num site ou numa plataforma de apoio à aprendizagem. Podemos também utilizar o código QR e este código QR podia ser partilhado e utilizado por quem fizesse a leitura do código. Por último, podemos também fazer o download de um atalho de acesso direto a esta página. Portanto, 4 formas de partilha de conteúdo que nós podemos utilizar se assim entendermos. Esta é então a primeira forma de criar uma roda da sorte, de forma pontual ou com a utilização ou reutilização desta lista posteriormente, sempre com a edição feita diretamente no browser. Agora vamos ver o segundo exemplo. O segundo exemplo faz parte do Flippity.net, que apresenta um conjunto de funcionalidades quase sempre baseadas numa folha de cálculo da Google, mas que desde há algum tempo também já apresenta a funcionalidade para utilizar pontualmente esta roda da sorte ou qualquer uma das atividades que aqui está. Neste caso, nós vamos utilizar aqui a roda da sorte sem ter necessidade de utilizar uma folha de cálculo. E eu vou utilizar esta opção para criar aqui a minha lista. Esta é a lista que me é dada por defeito. Eu vou aqui utilizar exatamente a mesma lista do exemplo anterior. Com base nesta lista, que eu poderei atualizar, poderei alterar, poderei acrescentar nomes. Vou aqui acrescentar, por exemplo, a Carlota. Com base nesta lista, eu poderei utilizar algumas das aplicações do Flippity.net, nomeadamente aqui a primeira opção, que é o acesso à roda da sorte com base nestes nomes que aqui estão. Clicando nesta opção, eu passarei a ter os meus nomes da lista aqui e poderia fazer um determinado sorteio. Então isto significa que pontualmente, se nós queremos fazer um determinado sorteio, podemos criar a nossa lista, utilizar o sorteio e depois não necessitamos desta lista para mais nada. Para além do sorteio em roda, podemos aceder aqui a mais 2 tipos de sorteio. O sorteio numa linha única, em que para cima ou para baixo faz aqui o sorteio do nome da lista. Podemos também organizar os nomes da lista em grupos de 2, grupos de 3, ou em 2 equipas ou 3 equipas, por exemplo. Podemos até criar aqui um mapa de lugares sentados com base na estrutura de uma sala, por exemplo, em termos de secretária. Utilizar aqui, de alguma forma, uma simulação de sorteio em relação aos lugares sentados. E, para além disso, poderiam ser exploradas mais algumas funcionalidades dentro deste botão More. Em relação a este tipo de sorteio pontual, é assim que funciona. Podemos utilizar em qualquer momento o Flippity.net. Por outro lado, se nós utilizamos frequentemente este tipo de sorteio com as nossas turmas, e como temos várias turmas, várias listas, se calhar é conveniente nós guardarmos de alguma forma esta informação para que não tenhamos que a cada sorteio ter que estar a introduzir manualmente estas informações. Então neste caso eu vou exemplificar como é que nós podemos, com base numa folha de cálculo da Google, ter a nossa lista que podemos alterar e guardar e utilizar sempre que quisermos. Poderíamos repetir o processo consoante o número de listas que nós necessitamos. Então o primeiro passo dentro do Flippity.net é aceder ao botão de Template. E este botão vai nos dar acesso a uma opção de fazer uma cópia da folha de cálculo associada a este exercício. Então vamos fazer uma cópia e esta cópia vai ser guardada na nossa Google Drive e sempre que quisermos nós podemos fazer as alterações necessárias em esta lista. Neste caso vou utilizar exatamente a mesma lista que utilizei no exemplo anterior. Esta lista poderá ser alterada, eu vou já acrescentar aqui um nome, por exemplo. O sorteio no Flippity.net a partir de uma folha de cálculo poderá ser feita com base nos nomes que nós aqui colocarmos ou num nível mais avançado através de uma foto baseada num link. Depois da lista estar completa, nós temos que publicar a nossa folha de cálculo. E para isso vamos aqui ao menu fecheiro e temos aqui uma opção que é publicar na web. E resulta daqui um link que é um link direto para esta folha de cálculo. Eu, para já, e se fizer falta, eu vou copiá-lo com o Ctrl+C ou com o botão direito copiar. E por último, para aceder ao link que me dá acesso à roda da sorte baseada nesta folha de cálculo, tenho que clicar neste separador aqui em baixo. Neste caso eu consegui ter acesso direto ao link. Por vezes este link não surge diretamente e dá-nos uma mensagem de erro. De acordo com as instruções que estão nesta folha de cálculo, qual será o procedimento para resolver este problema? Nós na célula A8 podemos colar o nosso endereço da folha de cálculo, depois voltamos a eliminar este endereço e a fórmula que está associada a esta folha de cálculo irá novamente devolver-nos o nosso link. Este é um procedimento que não é assim tão óbvio, mas neste vídeo já ficou aqui o registro. Se tiveres alguma dificuldade, podes andar para trás com o vídeo e voltar a verificar qual foi o procedimento que eu utilizei aqui para ter acesso
ao link, isto no caso de aparecer uma mensagem de erro. A partir deste momento eu tenho aqui o meu link para o Flippity.net com base nesta tabela, eu vou aceder, neste caso aqui com todos os nomes, já incluindo, por exemplo, a Carlota, que foi o nome que eu adicionei. Posso a qualquer momento acrescentar nomes nesta tabela, posso, por exemplo, aqui agora colocar aqui o Luís nesta lista, e se voltar a aceder aqui ao meu link, eu já vou ter a lista dos nomes atualizada. Sempre que eu fizer alterações na folha de cálculo, poderei aceder ao link ou então atualizar esta roda, porque ela dá-nos acesso direto à folha de cálculo que está guardada na nossa Google Drive. Então, a partir daqui, todas as funcionalidades do Flippity.net nesta roda da sorte estariam disponíveis e nós podemos utilizá-la sempre que quisermos para fazer os nossos sorteios. Antes de terminar, há só aqui uma questão que eu gostaria de fazer referência. Na nossa Google Drive, a folha de cálculo criada para este efeito vai ser guardada na raiz da nossa Drive. Se nós tivermos várias listas, vai chegar um momento em que nós temos a informação muito desorganizada. Então o que eu aconselho é criar uma pasta, por exemplo, com o nome Sorteios e o ano letivo. Neste caso eu criei aqui uma pasta Sorteios 2021. Depois da criação de cada uma destas tabelas, ela irá aparecer aqui no acesso rápido e nós podemos movê-la para uma pasta. Como é que o vamos fazer? Botão direito sobre o ícone do fecheiro, tenho aqui uma opção que é mover para, vou procurar aqui no meu disco as minhas pastas e depois posso escolher aqui a opção mover para a pasta Sorteios 2021. Esta operação leva-me o fecheiro apenas para esta pasta e nessa pasta passo a ter acesso direto e organizado a este documento. Por se tratar de um fecheiro que tem um nome que não identifica exatamente o conteúdo da lista, podemos e devemos alterar o nome desta lista e alterar, por exemplo, para o nome da turma. Por exemplo, sétimo A. Ok. E passarei a ter uma lista desta turma aqui. E em qualquer momento nós podemos aceder e editar esta folha de cálculo para fazer alterações na nossa lista. Portanto, são estes os dois exemplos que eu queria trazer para mostrar como funcionam os sorteios online utilizando estas duas aplicações. Bastará experimentar, porque são de uma utilização muito fácil e intuitiva, e sempre que necessitares, se assim entenderes, poderás utilizar estas ferramentas. Se quiseres ver este e outros vídeos da websérie Como Fazer, poderás aceder ao canal do YouTube, há lá uma categoria com este nome e tem lá todos os outros episódios que poderás ver e partilhar com quem entenderes, com alguém que sabes que tenha esta dúvida. O mesmo poderás fazer com este vídeo, porque se achares interessante, poderás sempre partilhar com outro colega para que ele tenha acesso a estas informações. Se quiseres receber notificações sempre que eu publicar um novo vídeo, então subscreve o canal no YouTube. Eu agradeço. Então, um grande abraço virtual e até um próximo vídeo.